Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando aqui com a serpente. Entre a tua descendência, então a serpente tem uma descendência, e o seu descendente, este, veja que é masculino, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quem ia ferir o calcanhar do descendente da mulher seria a descendência da serpente. Não a serpente ali naquele momento, mas a descendência da serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Observe que a serpente tem uma descendência, mas a mulher tem um descendente. Marque bem isso, a serpente tem uma descendência. A mulher não, a mulher tem um descendente. Para mim, esta é uma das maiores provas que Eva já estava grávida aqui em Gênesis 3, verso 15. Vamos tomar aqui a Bíblia Ruby. Em Gênesis 3:20, direto do hebraico. E chamou Adão o nome de sua esposa Eva. Lendo da direita para a esquerda, está em inglês aí embaixo a tradução. Porque ela era, aí da esquerda para a direita, she was, ela era a mãe de todo, aí a palavra living, vivente, a mãe de todo vivente. Então, depois de Gênesis 3, verso 15, que Deus diz, porém inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher, Adão foi e nomeou Eva, colocou o nome dela de Eva. Seu nome antes era chamado apenas de mulher. E ele colocou o nome dela de Eva porque ela era a mãe de todo vivente. Ela não ia ser, ela era. She was, ela era. Estava grávida em Gênesis 3, verso 15. Se não for assim, se a mulher não estava grávida em Gênesis 3, verso 15, e neste versículo Deus não tivesse falando das duas sementes que estavam dentro dela, a semente de Adão e a semente da serpente, então essa inimizade que Deus colocou foi entre os homens que nasceram da mulher e as cobras que iam nascer da cobra. Então as pessoas que não têm entendimento acham que é isto, porque quando o homem vê uma cobra, quer matar batendo na cabeça. E a cobra sempre fere o calcanhar do homem. E é interessante que realmente isso acontece no natural, mas na verdade não era isto. Isso estava falando de outra coisa. Isso apenas tipificava no natural a guerra que ia acontecer entre as duas sementes no espiritual. Porque os próprios teólogos e evangélicos que não creem na doutrina da semente da serpente, como nós cremos, dizem que aí estava sendo dito a respeito de Jesus esmagar a cabeça de Satanás. Até os católicos creem nisto. Eles creem que a semente da mulher esmagou a cabeça de Satanás. Ora, se a semente da mulher, Jesus, o filho de Maria, esmagou a cabeça de Satanás, então este que estava aí dentro de Eva era a descendência de Satanás. Porque o que Deus está dizendo aí em Gênesis 3,15 é que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da descendência da serpente. Os denominacionais não creem que a serpente tem uma descendência da forma que cremos. Aí em Gênesis 3,15 eles entendem que está falando da descendência da cobra mesmo. Mas eles se denunciam e se contradizem quando eles creem que Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Se Jesus esmagou a cabeça de Satanás, então ele esmagou a cabeça da descendência de Satanás. Então Satanás tem uma descendência, mas quando a gente prega que existe a descendência dos malignos, eles criticam. Se Caim não é descendente da serpente, se ele é filho de Adão, então pronto, então a serpente não tem uma descendência.
E se não tem uma descendência, Jesus não esmagou a cabeça da serpente. Então este acontecimento fica mesmo no natural. Quando matamos uma cobra, esmagamos a cabeça dela, e quando ela morde nosso calcanhar, se cumpre no natural. E como é que lá na frente eles dizem que Jesus é este que esmagou a cabeça de Satanás, que seria a descendência da serpente? O que Deus falou foi que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, esta serpente, se é que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, então essa serpente é Satanás. E se é Satanás, não é cobrinha natural, mas é Satanás que tem uma descendência. E o que é que a Bíblia diz de Satanás? Diz que ele era a antiga serpente. Porque lá em Gênesis 3, Deus disse que esta briga seria entre as duas descendências. Mas eles dizem que Satanás não tem uma descendência. Então não pode ter esta briga aqui na frente. Ele não é a serpente atual, essa que rasteja. Não, ele é a antiga serpente, a serpente que andava ereta. Assim como Jesus era o corpo de Deus andando pela Judéia, a antiga serpente era o corpo de Satanás andando pelo jardim do Éden. Ela era um animal? Sim, ela era. Ela não era um ser humano. Mas ela não era qualquer tipo de animal. Ela era um animal que falava e tinha inteligência. E ela não falava igual o papagaio, apenas frases que decora. Ela era astuta e desenvolvia discurso. Ela fez uma pregação para Eva. Ela disse: Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Era um animal? Era, mas um animal aonde Satanás estava alojado. A ciência não crê na criação, ela crê no evolucionismo. Eles creem que nós todos viemos de um ancestral chamado Homo sapiens. Mas a ciência declara e tem feito de tudo para provar. Não tem conseguido a exata resposta, mas lá no fundo sabe que existiu um outro ancestral. A ciência é finita, eles vão até uma certa margem, dali para frente, eles não conseguem descobrir o que aconteceu lá no passado bem profundo. Mas mesmo assim eles dizem: houve outro que desapareceu do mapa. Lá em Gênesis 3, Deus disse para aquele animal que deixou ser usado por Satanás e disse: agora tu andarás sobre o teu ventre e pó comerás todos os dias da tua vida. Então ela se transformou na nova serpente. E a antiga serpente, o corpo natural, saiu de cena. E Satanás ficou desencarnado outra vez, sem ter um corpo para usar. Mas antes da antiga serpente se ir, deixou sua semente no útero de Eva, e sua descendência seguiu em frente na pessoa de Caim. A descendência da serpente seguiu em frente para quê? Para ferir o calcanhar do descendente da mulher. E não era ferir com mordidinha de cobra, não. A nova serpente não tem mais nada a ver com isto. Vejam esta descoberta. Cientistas descobrem esqueleto com prego no calcanhar, a melhor evidência física de crucificação no mundo romano. Universidade de Cambridge considera ser esse o melhor índice da prática contra escravos e um dos raros casos em que a presilha metálica pontiaguda ainda está atravessada no pé. Encontraram os fósseis de um esqueleto de um homem que era escravo e que foi crucificado no mesmo tempo de Jesus, e ele tinha sido crucificado com o cravo atravessando o calcanhar e não em cima do pé como nós pensamos.
Jesus não foi crucificado com os cravos atravessando a palma da mão, e nem tampouco entrando em cima do pé. Mas os cravos entrou no punho, porque na palma da mão o peso do corpo rasga a mão, e aquela pessoa cai. Então Jesus foi crucificado pelos punhos e foi cravado os cravos no calcanhar. Agora, quem foi que colocou os cravos no calcanhar de Jesus? Quem foi que feriu o calcanhar de Jesus? Foram os romanos e os judeus. Porque os judeus rejeitaram a pregação dele e denunciaram ele, inventaram falsas acusações sobre ele, e os romanos cravaram ele na cruz. Então aquela geração de judeus e romanos, rejeitadores da palavra, combatedores da palavra de Deus, foi eles que feriram o calcanhar do Filho de Deus, o descendente da mulher. E quem foi que Deus disse lá em Gênesis 3,15 que ia ferir o calcanhar do descendente da mulher? Isso mesmo, lá em Gênesis 3,15, Deus diz que quem ia ferir o calcanhar do descendente da mulher seria a descendência da serpente. Então, aqueles judeus e aqueles romanos que feriram o calcanhar de Jesus com os cravos são descendentes da serpente, filhos de Caim, rejeitadores da palavra de Deus. E se o irmão Brana pregou a mensagem, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. E se essa geração de falso cristianismo que temos hoje estão crucificando a palavra outra vez, eles estão fazendo o quê? Ferindo o calcanhar do descendente da mulher de novo. E quem foi que Deus disse que ia ferir o calcanhar do descendente da mulher? Deus disse que seria os descendentes da serpente que iam fazer isto. E agora, ainda há dúvida que existe duas descendências, o joio e o trigo, um que fere a cabeça e o outro que fere o calcanhar? Deus seja louvado, o profeta desta era está corretíssimo.